Bom, pessoal, então, concluindo o nosso assunto, temos que entender que a Bíblia não é conclusiva sobre a vida em outros planetas. Então, conforme, como eu estava dizendo, todas as religiões creem em vida extraterrestre. A única religião que tem ressalvas com relação a isso é o cristianismo, especificamente o protestantismo. Porque o próprio catolicismo, que também é protestante, que também é cristianismo, aceita a possibilidade de vida em outros planetas. Porque para os evangélicos e protestantes, de modo geral, esses tais seres extraterrestres, na realidade, seriam seres espirituais. Bom, em Isaías 45:18, nós lemos que quando Deus criou a Terra, tá, ele não criou a Terra e nem tampouco o universo para ser vazia, mas criou para ser habitada. O que nós temos que entender, nós somos seres singulares, mas isso não significa que nós somos únicos. Quando o homem foi criado à imagem de Deus, o imago Dei, isso não é necessariamente antropocentrismo, que nós sejamos a única criatura em todo o universo tão vasto que seria realmente a imagem de Deus. Não poderiam existir outras criaturas? Poderiam. Agora, o que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Em Jó 38, verso 7, que diz que quando Deus criava a Terra, o universo, as estrelas de Deus contemplavam tudo isso e se alegravam. E o curioso que tanto no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, quando fala que quando os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus, o próprio Satanás foi se apresentar junto. Então, ali no livro de Jó está usando as referências como estrelas, está incluindo Satanás também. E no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12, Satanás é chamado de Reléu, ou estrela da manhã. Bom, agora preste atenção nesses dois versos que eu estou colocando aqui. Em João, capítulo 14, versos 2 e 3, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Em grego, monai, polai, eisim. Monai, tá? Quer dizer lugar de pousada, habitação, cômodos. Então, muita gente entende que essas muitas moradas possa ser alusão, dentre outras coisas, a moradas celestiais, sim, mas as moradas celestiais não poderiam ser outros planetas? Poderiam, tudo é conjectura, tudo é possível, embora nem tudo seja provável. Agora, o mais interessante é João 3,16. Vem aquela pergunta, se existirem seres extraterrestres, o sacrifício de Cristo vale para eles também? Então, eu coloquei o versículo aqui em grego, tá? Como aparece em João 3,16. Então, rotos gar egapsei, roteoston cosmon. A palavra cosmon está em cor vermelha. Em outras palavras, Deus amou o mundo com uma intensidade tal. Tá? Bom, agora, quando diz mundo, nós entendemos mundo, planeta Terra. Só que em grego não é mundo, planeta Terra, é cosmon, é o universo todinho. Então, Deus não amou apenas o mundo, mas todo o universo. Aí continua, rostiton, ruion, tom, monogene. Então, ruion, primeira palavrinha em vermelho aqui depois, quer dizer filho, tom, monogene, o único que ele gerou. Em outras palavras, se existir vida em outro planeta, não interessa, Deus só gerou um filho. E esse filho foi o que veio aqui no planeta Terra. E ainda continua, oion tom monogene, edoken, rinapas ropisteon, eis auton me apoletai, alex oe aionion, para que todo aquele que entrar no filho dele, que crer no filho dele,
comece a viver a partir daí e viver para todo sempre. Isso é o que nós lemos em João 3,16. Em outras palavras, Deus não amou o mundo, Deus amou o universo todo. Agora, o que interessa é que Deus só tem um filho. E esse filho foi dado para a salvação de todo o universo. Em outras palavras, a obra salvadora de Cristo está concentrada aqui no planeta Terra. E se existir vida em outro lugar, e é provável que exista, nós é que vamos levar a mensagem de salvação para essas pessoas, tá? E não eles trazerem para nós. Embora, em Hebreus 1,14, nós lemos sobre os anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, muita coisa vai acontecer daqui para frente. Agora, vejam uma outra coisa curiosa também. Apocalipse, capítulo 5, versos 11 e 12. Eu estou utilizando esse versículo usando a Bíblia versão Peshitta, a Bíblia na versão aramaica. Então diz: depois vi e escutei, quando João, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele vai para o céu. E ele contempla o Senhor, contempla o Cordeiro, contempla tudo ali no céu, e depois que ele contempla tudo, ele vai lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse e diz: depois vi e escutei como a voz de multidões de anjos ao redor do trono, das criaturas viventes, ou seja, dos 4 seres viventes, e dos anciãos, 24 anciãos. O número deles, dos anjos, era de miríades e milhares de milhares, que diziam em alta voz: digno é o Cordeiro imaculado de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a fortaleza, a honra, o louvor e a bendição. Bom, uma coisa curiosa: os anjos glorificam a Deus, glorificam a Cristo pela obra criadora que ele realizou, mas não glorificam a Cristo pela obra salvadora. Agora, é que eu não tenho tempo de explicar, os 4 seres viventes e os anciãos, esses glorificam a Cristo pela obra salvadora. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que João viu um coral de anjos no céu. E esse coral era constituído de uma miríade por uma miríade, de 1 milhar por 1 milhar. Bom, em outras palavras, como na língua hebraica não há um modo de expressar um número gigantesco, então usa miríade de miríade e milhar de milhar. O que é uma miríade? Uma miríade quer dizer 20 mil. Então, quando fala uma miríade e milhar de milhar, então é 20 mil vezes 20 mil vezes 1000 vezes 1000. Isso dá, então, 400 trilhões. João viu um coral de anjo. E esse coral de anjo era de 400 trilhões de anjos. O curioso é que a Bíblia diz que Deus conhece cada um deles pelo seu nome. Agora, o que chama a atenção, 400 trilhões de anjos, por coincidência, 400 trilhões é o valor aproximado do número de nebulosas no universo. Não estou dizendo que anjo seja uma nebulosa. Estou dizendo apenas que é curioso observar os números. Veja bem, 400 trilhões, o que nós temos aí é o número 4 seguido por 14 zeros a seguir. Ou seja, 4 vezes 10 a 14. É o número que, para o conhecimento grego, hebraico, romano, da época em que a Bíblia foi escrita, era um número inconcebível para ser escrito. Então, foi colocado dessa maneira, miríade de miríade, milhar de milhar. Agora, é um coral de anjo. Agora, repare que está no plural, miríades de miríades, milhares de milhares. Em outras palavras,
No nosso universo, nós temos 400 trilhões. E nos outros universos, não teríamos mais ou menos a mesma coisa? Né? Em outras palavras, nós não sabemos tudo que Deus criou que vem pela frente. Bom, concluindo tudo que nós falamos até agora, os aliens existem. Mas o que de fato nós sabemos sobre eles? Então, fato, aliens e UFOs têm sido vistos por milhões de pessoas. Então, não dá para negar a existência deles. A ciência não confirma a sua existência, mas também não nega. Governos e os militares se recusam a confirmar sua existência. Por quê? Porque trabalham com engenharia reversa. As religiões aceitam sua existência, mas o cristianismo tem reservas no modo como interpreta tudo isso. As abduções são reais e seus efeitos geralmente são funestos. Bom, o que interessa é o seguinte: será inevitável o contato com os ETs, com o desenvolvimento científico. Tudo é uma questão de tempo. Não é para dizer se isso acontecerá, é para dizer quando isso acontecerá. Como dizia Isaac Asimov, isso é coisa para, no máximo, até o ano 2050, nós faremos contato com eles. Tá? Talvez até bem antes do ano 2050. De qualquer maneira, no ano 2050 eu não estarei vivo. Tá? Mas creio que muitos de vocês poderão estar. E aí vocês verão ou não, como diz minha filha, se eu estou viajando na maionese ou se tudo isso realmente é um fato. Tá? Bom, o que nós não sabemos sobre os ETs? Nós não sabemos realmente de onde vêm, tá? Se estão interessados em nós para o nosso bem, ou seja, se são amigos, ou se estão interessados em nós para o nosso mal, se são inimigos, ou se estão interessados no que é nosso, tá? Em outras palavras, em recursos minerais da terra, ou se querem nos usar como instrumentos das disputas entre os próprios aliens. Porque os aliens, até então capturados, têm mostrado que existem diferentes aliens que são inimigos entre si. Agora, tente imaginar, alien ajudando o americano, alien ajudando o russo. Espera aí, russos e americanos não são fãs uns dos outros, não. Consequentemente, nos leva a entender que quem está ajudando tanto russos e americanos seriam os ETs que são inimigos entre si. Tá? E depois também nós temos uma dificuldade. Se nós estamos lidando com seres biológicos ou com seres espirituais. Então, é um monte de coisa que, na realidade, nós não temos respostas. O tempo dirá. Tá? Será que eles querem ser conhecidos por nós? Bom, creio eu que sim. Quando, eu não sei. Tá? Quando ocorrer o contato com os aliens? Quais os efeitos positivos e negativos desse contato? Se vocês leram sobre aquele ET de Varginha, o soldado lá de Varginha que pegou o ET, ele foi contaminado por uma infecção e morreu em pouquíssimos dias. Infecção que nunca pôde ser devidamente entendida o que atacou aquele soldado. Tá? Em outras palavras, tá? Nós vamos lidar com coisas. Se hoje um vírus terrestre pode causar morte, imagine de repente entrar em contato com vírus que não fazem parte do nosso ambiente. O que poderá ter de efeito sobre o organismo? Em todo contato entre duas culturas diferentes, a mais forte sempre impõe seus padrões ou sua autoridade sobre a mais fraca. Isso é inevitável. Sempre acontece. Tá? Os riscos são inevitáveis. Vale a pena correr os riscos de antecipar esse contato?
como todos gostariam realmente de ter um contato mais direto, mais antecipado com eles, vale a pena correr esses riscos? Bom, as respostas podem vir antes do que possamos pensar. E para encerrar, tá? Oi, estamos chegando. Está preparado para se encontrar conosco? Bom, creio eu que alguma coisa vai acontecer e isso é um indicativo muito forte da proximidade da vinda de Jesus. A ciência está se multiplicando, tá, mas espera um minutinho. Nós estamos falando agora de um conhecimento que extrapola o nosso ambiente terrestre. Estamos falando de um conhecimento que vem de fora. E, de repente, nós não sabemos exatamente o que vem pela frente. Só isso. Tá bom, pessoal. Agora, um tempinho para vocês concordarem, discordarem, tá? Questionarem, ou como diz minha filha, viajarem na maionese tanto quanto eu viajei. Tá? Tudo bem, a palavra está com vocês. Falem agora ou... Tá? Pastor, boa noite. Pois não, Alexandre. Então, eu li a respeito, há um tempo atrás, onde as pessoas que tiveram contato relatam algo assim, como se estivesse travando um contato com algo demoníaco, como, por exemplo, o odor, a questão do olfato, de enxofre, o controle do pensamento, da mente, né? Comunicação realmente telepática, mas havendo controle da sua própria mente. Então, assim, foram vários sintomas relatados como sendo algo condizente com uma presença demoníaca, inclusive com sentir uma presença má. Então, eu vi alguns relatos dessa forma, de pessoas que fizeram esses relatórios, né? E mudando de assunto, um pouquinho, mudando de assunto, não, dentro do mesmo assunto, mas em relação à idade da Terra, por exemplo, parece que o eixo longitudinal da Terra tem 40 quilômetros menor apenas do que o eixo sagital, ou seja, o eixo do Equador. Então, o eixo longitudinal, o polo ártico com o polo antártico, teria em torno de 40 quilômetros menor do que o diâmetro da linha do Equador. Isso significando que a Terra a Lua é jovem. E o afastamento de 2 centímetros da Lua da Terra também determina uma distância em que a Terra, melhor dizendo, é jovem. E também o estudo da presença do hélio na atmosfera, eles fizeram alguns testes, e a quantidade na atmosfera é compatível com 6.000 anos. Esse estudo dizendo sobre o hélio que se desprende do zircônio, então eles fazem a comparação da presença desse hélio na atmosfera, que não consegue sair da atmosfera terrestre, então com a liberação das rochas de zircônio, a liberação do zircônio, então teria na atmosfera terrestre em torno de, dando a entender que a Terra teria em torno de 6.000 anos, que é compatível com a idade que a Bíblia fala, diferente do que a ciência diz, que é 13,7 bilhões de anos, né? Então, assim, também, mais uma vez, trazendo para a ideia do criacionismo e tirando da ideia do evolucionismo. Então, assim, são algumas situações que a ciência meio que contradiz, a ciência criacionista, né, com a visão criacionista, contradiz um pouco o que a tal da ciência evolucionista afirma. E a respeito dos ETs, os relatos, como eu falei para o senhor, eles relatam como um contato com algo aparentemente demoníaco, espiritual, e não algo físico, algo um ser de fato, né, que existente. Enfim, isso são alguns relatos que eu li a respeito, dando a entender claramente que, na verdade, se trata de demônios, que está tentando, no caso, já até arrumar uma desculpa para o arrebatamento da igreja, que não foi Deus que arrebatou, a igreja não foi arrebatada, na verdade foi abduzida, as pessoas sumiram daqui por uma abdução ou por um sequestro alienígena. Seria já uma desculpa
para o arrebatamento da igreja. Eu pergunto para o senhor, para o senhor é factível esses questionamentos ou não? Olha, na realidade, Alexandre, todo questionamento é válido por um motivo muito simples. Nós não temos resposta. Então, se nós formos analisar tudo, nós vamos encontrar respostas para aquele ponto de vista que nós queremos defender. Bom, em primeiro lugar, quando as pessoas relatam sobre muitas pessoas que são abduzidas e tem aquele negócio de cheiro, de enxofre, de um monte de coisa, sim, muitos relatam a coisa dessa maneira. Mas muitas pessoas, inclusive cristãos, relatam que é ao contrário. Tá? O que viram foi coisa maravilhosa. Basta vocês pegarem o próprio livro de Enoque, que é um livro pseudoepígrafo, né? Não faz parte da Bíblia, e vocês lerem o livro de Enoque, das visões, ou os 2 arrebatamentos que ele teve, vocês vão ver que o que ele está descrevendo é uma coisa maravilhosa, embora, óbvio, ele sentisse medo. Agora, o que interessa é que vários cristãos que passaram por experiência nesse sentido não descrevem algo medonho, muito pelo contrário, algo bastante agradável, visões celestiais, mas, por outro lado, outros descrevem cenas terríveis, inclusive pessoas em estado de suspensão. Então, é difícil, se nós olharmos a coisa somente do ponto de vista que nós queremos defender, é óbvio que nós só vamos encontrar aquilo. Mas vamos ver daqui para frente, quando as coisas estiverem acontecendo, como que aquelas nossas convicções serão ou não serão abaladas. Agora, por outro lado, vocês não se esqueçam de uma coisa. Todos vocês sabem que a Terra tem um movimento de rotação. Ela gira ao redor do seu próprio eixo, isso num percurso de 24 horas. Então, o dia e a noite, movimento de rotação da Terra, a 24 horas. Mas a Terra realiza também um movimento ao redor do Sol, que nós chamamos de movimento de translação. Dura 365 dias e 6 horas. É a duração de um ano. Então, eles aprenderam que a Terra tem movimento de rotação, movimento de translação. E pensam que esses são os 2 únicos movimentos da Terra. Na realidade, a Terra tem 14 movimentos diferentes, não são só esses 2. E um dos movimentos é o chamado movimento de revolução. O que vem a ser exatamente esse movimento de revolução? O eixo da Terra, a gente imagina a Terra girando ao redor do seu eixo, mas o eixo da Terra se inclina ao redor do ano. Tanto é que quando chega mais ou menos o mês de julho, por aí, finalzinho do mês de junho, início do mês de julho, o eixo da Terra está inclinado para fora, de tal maneira que o hemisfério sul do planeta Terra fica apontado para o Sol. Então, aliás, o hemisfério norte da Terra fica apontado para o Sol. Então, no mês de julho, o hemisfério norte é extremamente quente, enquanto que o hemisfério sul está mais frio. Tá? Agora, quando chega dezembro, ocorre exatamente o contrário. O eixo da Terra sofre uma inclinação de 15 graus em sentido oposto. Aí o que acontece? O hemisfério sul fica mais voltado para o Sol, enquanto que o hemisfério norte está mais distante do Sol. Em outras palavras, o Polo Norte ele não é fixo num lugar, ele oscila. E, de acordo com os próprios levantamentos feitos por naves espaciais, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul, eles, na realidade, o círculo da Terra não é um círculo perfeito. É como se fosse um círculo, só que no hemisfério norte tem uma depressão. E no hemisfério sul tem uma depressão também. Então, se pegar a circunferência da Terra na linha do Equador, é 40.075 quilômetros. Mas se pegar a circunferência da Terra, no sentido não dos paralelos, mas sim, não das meridianas, e sim dos paralelos, na realidade, a circunferência da Terra
é um pouco menor. Em outras palavras, a Terra não é uma bola perfeita. A Terra, na realidade, está oscilando muito. Em outras palavras, o que se quer dizer? Que como o eixo da Terra ele muda ao longo do ano, tá? Então a Terra inclina, ora num sentido, ora no outro. Tá? E mais do ao longo dos séculos, o próprio hemisfério norte, o próprio polo norte e polo sul, eles mudam de posição numa distância até de alguns quilômetros. E isso dá a entender que não é só o movimento de rotação, só o movimento de translação, tem o movimento de resolução, onde o eixo da Terra inclina, e tem uma resolução paralela, aonde não é só o eixo da Terra que inclina, mas a própria posição do Polo Norte e do Polo Sul se inclinam. Bom, qual o efeito disso daí? Primeiro, nós temos um efeito imediato na Terra e um efeito imediato fora da Terra. Qual é o efeito imediato no próprio planeta Terra? É o chamado deslocamento das placas tectônicas. Em outras palavras, a cada ano que passa, nós estamos nos distanciando cerca de 2 centímetros em relação ao litoral da África. Se vocês pegarem o contorno do mapa do Brasil do Nordeste e vocês pegarem o contorno do Golfo da Guiné na África, vocês vão ver que o contorno é o mesmo. Em outras palavras, num passado, o planeta Terra, o continente americano, principalmente o Nordeste brasileiro, ele esteve ligado ao Golfo da Guiné na África, ou seja, fizemos parte de um mesmo território há algum tempo atrás. Quanto tempo, eu não sei. Só que a Terra se distanciou. E nós temos o Oceano Atlântico. Então, pelo cálculo que se faz, pela distância que se tem hoje, não dá para entender que essa distância toda fosse coberta em apenas 6.000 anos. Precisaria, no mínimo, uns 2,5 bilhões de anos para cobrir essa distância. Talvez daqui mais alguns bilhões ou bilhões de anos, o que vai acontecer é que a costa do Pacífico da América vai encontrar com a costa do Pacífico lá da Ásia, da Oceania, ou coisa assim. Em outras palavras, esses movimentos da Terra têm um efeito imediato no próprio planeta Terra, que é o deslocamento das placas tectônicas. E qual o efeito disso no espaço? O efeito disso no espaço é que a cada ano que passa, a Lua está ficando cerca de 2 centímetros mais distante da Terra. Em outras palavras, daqui a algum tempo, vai chegar de tal maneira, daqui a algum tempo, eu não sei quanto tempo, pode colocar muitos e muitos anos pela frente. Ou seja, a Terra vai acabar perdendo a Lua. Ou a Lua vai ser arremessada de espaço adentro, ou a Lua também vai entrar em órbita ao redor do Sol, independente da sua órbita ao redor da Terra. Ou seja, é um monte de teorias e, ao certo, nós não estaremos aqui daqui a alguns milhões de anos para verificar se isso é um fato ou se isso meramente, como diz minha filha, é escorregar ou viajar na maionese. Nós não sabemos. Agora, se nós formos buscar argumentos para defender que a Terra tem lá 12 bilhões e meio de anos, ou 12 bilhões e meio, ou se formos buscar argumentos para falar em 6.000 anos, nós vamos encontrar argumentos tanto para um ponto de vista como para outro ponto de vista. O grande Pastor, não é nós termos pontos de vista diferentes. O grande problema é quando nós radicalizamos somente num ponto de vista. Aí nós acabamos ficando sem resposta para um monte de coisa. Mas, pastor, se o senhor me permite, o que os cientistas criacionistas alegam em relação a esse distanciamento dos continentes que o senhor mencionou, o que o cientista descobriu como sendo a tal da Pangeia, que era um continente só, compatível com o que a Bíblia fala lá em Gênesis, que Deus criou uma única porção da terra, né, e uma porção única de mares, né, que seria a Pantalácia, que os cientistas já descobriram que isso existiu. Tanto é que ele se encaixa, como você disse. Mas essa distância de 2 centímetros por ano que se afasta,
só seria essa quantidade toda de tempo se o movimento fosse retilíneo e uniforme. Mas aí que está. O que os cientistas dizem é que uma batida de carro, por exemplo, a 2 centímetros por ano, não acometeria em nada, não causaria nenhuma ruguinha no carro. Então, o nosso relevo é todo montanhoso. É sinal que a distância foi tudo provocado abruptamente, compatível com o dilúvio, com a catástrofe do dilúvio, ou seja, essas montanhas, os vales, todas essas elevações que existem, é compatível com um mega deslocamento e com tudo inundado, é muito compatível. Então, eles dizem exatamente isso, que tudo aconteceu muito rápido, foi com uma velocidade extrema, não foi nada devagarinho como os cientistas evolucionistas falam. Então, os criacionistas dizem que exatamente aconteceu algo que não foi retilíneo uniforme, porque se fosse assim, esse distanciamento de 2 centímetros por ano não seria realmente compatível com a evolução de trocentos milhões de anos. Mas como a coisa aconteceu, teve a catástrofe do dilúvio, então aconteceu tudo muito rápido a ponto de tudo se chocar. Então, houve as elevações tanto marinhas quanto terrestres. Então, existem cordilheiras marítimas e cordilheiras terrestres. Então, daí houve todas essas rugas na face da Terra. Então, porque foi algo muito rápido e estava tudo no terreno inundado, sob inundação. Isso é que os cientistas criacionistas falam a respeito. E daí é compatível com a idade, com pouca idade da Terra. E em relação à rotação da Terra, se tivesse realmente 13, milhões de anos, essa rotação a 1.700 quilômetros por hora, a Terra já era para ser uma panqueca, realmente uma Terra plana, porque a força centrífuga, é o que eles falam, né? A força centrífuga expulsaria a tal ponto o Equador, mesmo tendo todos os contrapesos. Então, a força de achatamento seria tal que a Terra já era para estar uma panqueca, bem achatada. E, no entanto, a distância longitudinal é apenas de poucos quilômetros, compatível com algo recente, ou seja, reafirmando que a Bíblia fala sobre em torno de 6.000 anos, conforme está lá em Gênesis. E outra coisa que eles questionam, se Gênesis 1 e 2 não for verdadeiro, Apocalipse 21, 22 também não é, porque no princípio Deus criou os céus e a terra, no capítulo 1, e no capítulo 2 Deus fala na árvore da vida, e Apocalipse 21 fala a mesma coisa, Deus criou novos céus e nova terra, e no capítulo 22 fala da árvore da vida. Ou seja, se Gênesis 1 e 2 não for verdadeiro, qual seria a probabilidade de Apocalipse 21, 22 ser verdadeiro também? Entendeu? Então, é aí que fica essa dualidade, toda essa guerra entre evolução e criação. É assim que a gente tem visto, né? Eu tenho aprendido. Na realidade, eu não vejo muito problema nisso, não, Alexandre. O que eu vejo é o seguinte, quando uma pessoa quer defender um ponto de vista, ela vai encontrar argumentos para o seu ponto de vista. E quando quer defender um ponto de vista oposto, vai encontrar argumentos para o seu ponto de vista oposto. Basta nós vermos a briga entre calvinista e arminianos. Quer dizer, todos eles encontram citações bíblicas para defender o seu ponto de vista. O que eu penso é que, na realidade, nós temos muito mais perguntas que respostas. Então, o que nós não podemos é fechar questão em cima de um único assunto, porque muita coisa vai acontecer e que vai levar a gente depois a repensar. Dou um exemplo claro. Há 500 anos atrás, ninguém duvidava que a Terra era plana. Hoje em dia, nós sabemos que a Terra não é plana, que a Terra é uma bola. Não é uma bola bem redondinha, mas é uma bola. Apesar de que tem muita gente aí, os terraplanistas, defendendo a ideia de Terra plana. Tá? Bom, o que eu acho uma ideia absurda, sim, mas muita gente se apoia nisso. Então, o que é ciência hoje, o que é fato hoje, daqui a alguns anos pode se transformar meramente numa crendice e cair em descrédito. Bom, quando Galileu, ou quando Copérnico, veio com a ideia de que a Terra não era o centro do universo, mas girava ao redor do Sol, poxa, ele sabia que ele ia para a fogueira, porque o que ele estava falando era uma heresia. A reação da Igreja Católica foi tremenda com relação a isso. Hoje em dia, o próprio Observatório do Vaticano ensina claramente que a Terra
Não é o centro do universo, não é nem o centro do sistema solar, não é centro de nada. A Terra simplesmente é um planeta. Por sinal, se nós formos analisar em termos de apoio, de tamanho, seria uma insignificância em todo o universo. Agora, a Terra existe, nós existimos. O grande problema não é analisar se a Terra existe ou se nós existimos ou não. O fato é que nós existimos e, como se diz em árabe, né, uma pulga preta em cima de uma mesa preta, num quarto escuro, numa noite sem lua, ainda assim Deus a vê. Então, nós podemos colocar uma pulga preta num quarto, em cima de uma mesa preta, num quarto escuro, numa noite sem lua, num canto qualquer da galáxia, perdida no universo, ainda assim Deus a vê, e essa pulga somos nós. Então, se nós formos olhar em termos espaciais, nós não significamos nada. Mas na nossa insignificância, nós temos que entender que Deus está preocupado conosco. Eu não gosto nem muito de discutir a ideia da teoria da evolução ou não, porque se houve ou não houve, isso para mim não é importante. Isso para mim se houve, Deus fez parte do processo, Deus dirigiu o processo, é isso que nós temos que olhar. O universo existe, ele está girando, está funcionando. Agora, espera aí, será que há o acaso? Seria possível nós termos planetas, estrelas, tudo girando, obedecendo leis que estão acima da nossa vontade? Eles existem. Será que tudo isso surgiu ao acaso? Ou será que tudo isso não faz parte de um plano elaborado de Deus? Então, a minha discussão não é nem analisar distância, não é nem analisar tempo. O meu questionamento é entender pura e simplesmente que Deus existe e direciona tudo isso. Se vocês tiverem oportunidade, isso está disponível na internet. Procure o livro de Martin Heidegger, chamado Ser e Tempo. Vocês vão encontrar na internet. Ele é um filósofo alemão, católico, tá? E ele parte do princípio muito simples. Poxa, o nome de Deus é Javé. Javé quer dizer eu sou. Deus não está limitado ao fator tempo, Deus não está limitado ao fator espaço. Deus é muito mais do que isso. Deus não tem limitação nem de tempo, nem de espaço. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem muito pequena do que Deus é. Nós temos limitação de tempo, nós temos limitação de espaço. O segundo que eu estou vivendo agora é o meu presente. Mas quando eu comecei a falar isso para vocês, alguns segundos atrás já é passado. E daqui a algum tempo, quando nós voltarmos a falar no assunto, já vai ser em relação a agora, será futuro. Mas quando nós estivermos falando, já será presente. Porque nós temos a limitação de tempo. Deus não tem. Eu posso estar aqui agora, eu posso me deslocar, me colocar numa outra posição, mas eu não posso estar aqui e estar na outra posição ao mesmo tempo, porque eu tenho limitação de tempo e eu tenho limitação de espaço. Deus não tem nem essa limitação de tempo, nem essa limitação de espaço. Deus é Yahvé, Yahvé quer dizer eu sou. Deus não é eu sou alguma coisa. Deus é eu sou tudo e o tempo todo. Então, de repente, para nós, aquilo que pode parecer um tempo extremamente grande para nós, para Deus não significa nada. Então, às vezes, nós estamos discutindo se a Terra surgiu há 6.000 anos ou se a Terra surgiu há 12 bilhões de anos. Para nós, seres humanos, cuja vida não vai além de uns 70, 80 anos de idade, e se for assim, eu já estou no fim de carreira, porque eu estou com 67, tá? Para nós, 50, 60, 70 anos é o máximo. É todo o nosso tempo. Mas para pensar, o que são 50 anos em 1 milhão? O que são 50 anos em 1 bilhão? É uma partícula. Então, para Deus, isso não significa nada. Para nós, significa. Tá? Hoje, nós estamos limitados aqui no espaço físico.
Para nós, isso é significativo. Eu estou no Brasil, eu não estou nos Estados Unidos, eu não estou lá na China, eu estou no Brasil. Tá bom, mas Deus pode estar aqui em qualquer momento, em qualquer lugar. Tá bom, agora pare para pensar. Se existir vida em outro planeta, Deus não está aqui agora, nesse momento, comigo aqui no planeta Terra? Deus não está com um chinês nesse exato momento lá na China? Está. E Deus não está nesse exato momento com uma outra pessoa em outro planeta? Como eu disse, é que existe vida em outro planeta? Então, quando nós limitamos a nossa discussão em cima do fator tempo, em cima do fator espaço, pensando nas limitações humanas, isso para nós pode ser extremamente significativo. O questionamento é: será que isso é significativo para Deus? Nós não sabemos, porque nós não estamos no lugar dele e nem temos os dons naturais e morais que Deus tem. Tá? Então, como diz, muita coisa, na realidade, nós ficamos sem respostas. Então, respostas surjam naturalmente daqui 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos. Sim, mas daqui 1000 anos, eu quero crer que nenhum de vocês estará presente aqui na Terra para ter resposta a essas dúvidas. Tá? Como disse a Aline essa semana, conversando conosco, a nossa grande preocupação é o que vai acontecer um dia, porque o Sol vai se apagar, a Terra vai ser absorvida pelo centro da nossa galáxia, mas isso vai acontecer daqui mais ou menos uns 250 milhões de anos. Então, a Aline está preocupada com o que vai acontecer daqui 250 milhões de anos, né, Aline? O grande problema é que daqui 250 milhões de anos, essa preocupação da Aline não vai significar nada, principalmente porque a Aline não estará aqui para se preocupar com isso. Não foi isso, Aline? Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando nós nos aventuramos a estudar qualquer assunto, nós sempre encontraremos muito mais questões do que respostas. E quando nós encontrarmos uma resposta que nos parece satisfatória, essa resposta vem acompanhada de 50 outras perguntas que precisarão de respostas. Tá? Em outras palavras, nós nunca teremos todas as respostas. Tá joia? Pessoal, eu só vou terminar a gravação, não quer dizer que nós vamos terminar o nosso assunto, não. Que a Mabel aqui está sinalizando que quer fazer uma pergunta. Tá? Então, vou interromper a gravação, mas se alguém tiver algo mais a falar, pode